Se ela não tem mais uma destinação, ela vai fazer o quê? Ela vai se desfazer, ela vai alienar aqueles bens, que hoje são inservíveis. Eles podem estar inteiros, podem estar quebrados, enfim. Bens móveis inservíveis, aqueles que não têm mais utilidade para a administração pública. Então ela vai e aliena, ela se desfaz dele na modalidade leilão. Então vamos lá. Leilão é para bens móveis inservíveis, para produtos que foram legalmente apreendidos ou penhorados. Entendeu? Os produtos que foram legalmente apreendidos ou penhorados. Por isso que vira e mexe você ouve aí notícias na televisão falando do leilão da Receita Federal, por exemplo, que foi apreendido determinado conjunto de bens. É até engraçado, né? Que lá você tem toda sorte de bens, toda sorte de apreensões, né? Você tem tudo que você imagina. Outro dia, tem tempo já, né? Eu vi, eles leiloam por lotes, né? Porque aí eles conseguem botar para a rua tudo aquilo que está lá dentro. O lote era, tipo, X motocicletas e 500 mil tampinhas de caneta. Aí fala assim, caraca, o que tem a ver motocicleta com tampinhas de caneta? É o lote que eles criaram. Entendeu? Porque se você for fazer um leilão só de motocicletas ou só de tampinhas de caneta, pode ser que um ou outro não venha sair daquela licitação. Entendeu? Então eles criam esses lotes justamente para poder fazer com que aquilo ali saia, né, naquela licitação. Tá bom? Produtos legalmente apreendidos ou penhorados. E eu também tenho a possibilidade de alienar bens imóveis através do leilão. Tá? Isso daí é uma exceção, porque a regra é que a alienação ela seja feita através da modalidade de concorrência, perfeito? Conforme eu já expliquei para vocês. Porém, o artigo 19, ele diz o seguinte, que os bens imóveis que foram derivados de procedimentos judiciais ou da ação em pagamento, eles poderão ser alienados pela modalidade leilão, se vierem dessa forma, entendeu? Agora, é claro, né, assim, não é todo caso que eu vou alienar pela modalidade de leilão, porque isso aí também tem um valor que é estabelecido, né, que é o teto de 650 mil, que é trazido lá pela lei de licitações. Mas, Geraldo, me explica melhor isso daí. Vamos lá, via de regra, quando a administração pública ela quer alienar um bem imóvel, a gente sabe que aquele bem imóvel ele tem que ser desafetado. Depois dele ser desafetado, aí ele vai ser alienado e aliena-se na modalidade de concorrência. Se o bem é resultante de dação em pagamento ou procedimentos judiciais, eu posso fazer isso daí pelo leilão. Agora, o que eu quero que você preste atenção nisso daí? Acompanha comigo. O que seria esses procedimentos judiciais? Eu tenho lá uma ação na administração pública, tem uma ação onde a administração pública ela é parte e, como resultado daquela ação, ela acabou por adquirir, enfim, ela resultou daquela ação um imóvel. Perfeito? E aquele imóvel resultante daquela ação, ela alienou através do leilão. Ou então, uma dação em pagamento. Pensa, você tem um imóvel. E aquele imóvel, beleza, tem lá teu imóvel, só que você deve tanto dinheiro de IPTU, que o teu imóvel que vale 200 mil reais, você deve 200 mil reais de IPTU. Aí você chega para a administração pública e fala, olha só, o dinheiro que eu estou te devendo é o valor do meu imóvel. Então, olha só, toma, eu te dou o meu imóvel para quitar a minha dívida. Ou seja, eu estou fazendo uma dação em pagamento. Ele está dando aquele imóvel para quitar a dívida. Isso daí é dação em pagamento. Então, eu posso alienar esse bem imóvel através de um leilão? Posso. Perfeito? Foi? Qual é o prazo? Qual é o prazo para a publicação do edital? No caso do leilão, o prazo da publicação do edital será de, no mínimo, 15 dias. Perfeito? Como assim, tio Geraldo? Vamos lá, então. Olha só.
a gente falou fez esse bate-papo inicial. Aí, detalhe, tá, gente? Leilão, qual é o tipo que eu vou utilizar? Maior lance ou oferta. Entendeu? Leilão é o tipo maior lance ou oferta. Perfeito? Vamos lá. Acompanha comigo aí, pega teu marca-texto, olha só. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 22, leilão é a modalidade de licitação entre quem? Quem pode participar? Qualquer interessado para venda a quem oferecer maior lance ou igual ou superior ao valor da avaliação dos seguintes bens. Antes de acontecer um leilão, aqueles bens eles vão ter uma avaliação prévia, tá bom? Para que tenha um valor mínimo de lance, tá? Bens móveis inservíveis para administração, eu já te expliquei. Produtos legalmente apreendidos ou penhorados, te dei o exemplo do leilão da Receita Federal. E para a alienação de bens imóveis que vieram através de uma aquisição, né? Que a aquisição se derivou de um procedimento judicial ou que ele veio através da dação em pagamento. Também te expliquei agora, conforme determina lá o artigo 19, tá? Foi? Vamos lá, acompanha comigo aí. Não é em todos os casos, porém, que se pode utilizar o leilão para a alienação de bens móveis. O Estatuto das Licitações, que é a nossa Lei 8666, ele define o valor de 600, né, o limite, valor de 650 mil. Acima desse valor, obrigatoriamente eu devo utilizar concorrência. Galera, pode tascar o marca-texto aqui em cima. Por quê? Porque isso daqui, quando cai em prova, derruba meio mundo. Entendeu? Derruba meio mundo. Porque o cara já pensa, alienação de bem móvel, pô, ele tasca ali um leilão. Só que a gente sabe que se for acima de 650 mil, ele tem que utilizar a modalidade de concorrência. Perfeito? Vamos lá. O artigo 53, ele também estabelece que o leilão, ele pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela administração. Ou seja, eu posso ter um leiloeiro oficial? Posso. Ou um servidor que seja designado pela administração pública para se desincumbir daquele encargo. Tá bom? Além disso, todo bem a ser leiloado será previamente avaliado pela administração para fixação do preço mínimo de arrematação. Então, anteriormente, ele é avaliado para que eu tenha um valor mínimo de arrematação, para que a administração não venha a ter nenhuma perda considerável em cima daquilo ali. Tá bom? Os bens arrematados, eles serão pagos à vista ou no percentual estabelecido no edital, que não seja inferior a 5%, com exceção dos leilões internacionais, nos quais o pagamento da parcela à vista poderá ser feito em até 24 horas. Ou seja, então, como vai ser feito isso daí? Ó? Pagos à vista ou no percentual não inferior a 5%. Como funciona? Está ocorrendo o leilão lá. Está leiloando esse controle aqui de câmera. Aí eu fui e arrematei esse controle de câmera. Aí o que eu faço? Eu vou lá e dou 5% daquele valor para poder segurar aquele bem. E aí, de acordo com o estabelecido naquele edital, eu vou lá e vou adimplir com o restante, ou passo um cheque para depósito, enfim, mas eu deixo um sinal lá. Entendeu como funciona? Ou então, não tem que deixar sinal, tem que deixar nada, tem que pagar à vista e é agora. Me dá... Toma aqui, ou então transferência bancária, está aqui, estou fazendo a transferência. Perfeito? Foi? Vamos lá. Finalizando aqui com vocês, o artigo 53, ele estabelece, para fins de atendimento do princípio da publicidade, que o edital do leilão ele deva ser amplamente divulgado, principalmente no município em que se realizará. Como assim, Geraldo? O leilão ele tem que ser amplamente divulgado, tá? Tanto é que, se você analisar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você passa nos locais onde são realizados esses leilões de veículos apreendidos pelo Detran. Além de publicar em diário oficial, fica um outdoor enorme lá na frente, lá dizendo leilão dia tal, entendeu? Tem que dar ampla publicidade nesse município, tá bom? Onde vai se realizar o leilão, tá? Vamos lá.
Modalidade consulta. Até aqui eu fechei as modalidades da 8666 com vocês, tá bom? Eu falei da concorrência, da tomada de preço, do convite, do leilão e do pregão. Perfeito? Tomada de preço, falei da concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão, tá? Esquece que eu falei pregão aí. Eu falei das modalidades da 8666. Geraldo, o que é consulta? Galera, olha só, quando a gente se propôs a fazer um módulo de licitações, né, dentro desse tópico direito administrativo, o que eu fiz? Eu tentei trazer o máximo de informações para vocês possíveis que já caíram em provas ou que podem vir a ser objeto de prova. A modalidade consulta, ela é uma modalidade não muito usual. Porém, quando eu tenho concursos públicos para agências reguladoras, ela pode ser cobrada. Por quê? Porque ela é uma modalidade típica das agências reguladoras. É lá dentro que eu vou utilizar a modalidade consulta. Quando a lei que instituiu a Anatel, que criou a Agência Nacional de Telecomunicações, a lei que instituiu a Anatel, ela trouxe essa modalidade. E, posteriormente, essa modalidade ela foi estendida às demais agências reguladoras. Perfeito? Lembrando a vocês, tá, gente? Não confunda agência executiva com agência reguladora, tá bom? A agência reguladora ela foi criada com esse fim. É uma autarquia em regime especial, perfeito? Criada com esse fim, que ela vai regular, tá, determinados setores. Ela pode produzir conteúdo normativo, diferentemente da agência executiva, que é uma qualificação dada a uma autarquia ou uma fundação que tenha o quê? Um contrato de gestão e que tem um plano estratégico voltado para a melhoria do serviço, obedecendo o princípio da eficiência, já terminado ou em andamento. É uma qualificação, é diferente de agência reguladora. Aqui, a modalidade consulta, ela é utilizada pelas agências reguladoras, inicialmente trazida lá na Lei 9472, que foi a lei que criou a Anatel, e depois estendidas às demais agências pela Lei 9986. Perfeito? Beleza? Lembrando também, Geraldo, uma agência reguladora, então não vai utilizar as outras modalidades? Não foi isso que eu falei. Eu estou falando para você que dentro da modalidade consulta, né, ou melhor dizendo, a modalidade consulta, ela somente vai ser utilizada dentro das agências reguladoras. Mas não quer dizer que as agências reguladoras somente devam utilizar a modalidade consulta. Tá bom? Não vamos confundir isso daí, tá? Preste bem atenção. Vem comigo aqui. O que eu quero que você entenda? Ela ainda vai, a agência reguladora ela ainda vai utilizar a concorrência, a tomada de preço, o convite, entendeu? Isso daqui vai ser um quê? Um toque diferenciado, tá? Acompanha comigo aí e pega teu marca-texto, tá bom? Essa daqui eu quero que você preste bastante atenção, porque ela não é comum, não é usual você estudar isso, tá? Mas eu tenho que trazer isso daqui para vocês, porque faz parte do conteúdo programático. Essa modalidade ela é aplicável exclusivamente às agências reguladoras. Ela foi criada pela Lei Geral da Anatel, né, de Telecomunicações, que foi a 9472, lá em 97, que também criou, né, a Anatel, e posteriormente a sua aplicação ela foi estendida às demais agências reguladoras pela 9986, conforme eu já falei para vocês. Tá? Ela é uma modalidade de exceção, ela não é a regra. Por quê? O artigo 54 da Lei 9472, ela estabelece que a contratação de obras e serviços de engenharia civil, ela está sujeita aos moldes da Lei 8666. Ou seja, se eu for contratar um serviço de engenharia, eu vou obedecer os valores relacionados lá na concorrência, na tomada de preço e no convite. Beleza? Além disso, o 56 dispõe que os bens e serviços comuns, eles poderão ser contratados por meio de pregão. Então, peraí, obra e serviços de engenharia, eu vou utilizar a modalidade da 8666. Bens e serviços
comuns. Eu vou utilizar o quê? Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois de interromper os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.